Começa o Gospel News nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Estados Unidos sancionam esposa de Alexandre de Moraes com lei Magnitsky e revogação de vistos de autoridades brasileiras é confirmado. Paulinho da Força se encontra com líderes para tratar da anistia e texto deve ser votado ainda nesta semana. Estados Unidos atacam embarcação com drogas na costa da República Dominicana. Família morre após acidente no interior de Goiás. São Paulo restringe o uso de água e pressão será diminuída a partir das 7 horas da noite. E veja também a disputa pela liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo dos Estados Unidos sancionou hoje a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, com a lei Magnitsky. Todos os bens dela nos Estados Unidos estão bloqueados. A sanção à esposa de Moraes com a lei Magnitsky compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Viviane é advogada e sócia da Alex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa de advocacia sediada em São Paulo que também foi sancionada pelos Estados Unidos. Viviane Barsi se junta ao marido na lista de membros do governo brasileiro sancionados. O ministro foi sancionado pelos Estados Unidos em julho e, na época, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Moraes atua como juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas brasileiras e americanas. Quem também sofreu uma espécie de punição foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, segundo fontes da agência de notícias Reuters. O governo dos Estados Unidos revogou hoje o visto dele de entrada aos Estados Unidos. A agência afirmou ainda que o governo Trump também vai revogar o visto de outras 5 autoridades brasileiras. Se isso se confirmar, os novos punidos entram em uma lista grande de membros do governo que tiveram os vistos suspensos. Hoje a lista conta com nomes como Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Além deles, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também não tem mais visto. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Segundo a PGR, os dois ameaçaram os ministros do STF para obter sanções contra eles e também contra o Brasil. A Procuradoria-Geral da República apresentou na tarde de hoje ao STF uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial. Para a PGR, Eduardo buscou sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário por conta do julgamento do pai dele, Jair Bolsonaro. Paulo Figueiredo também foi denunciado. De acordo com o procurador Paulo Gonet, os dois divulgaram amplamente tragédias financeiras decorrentes das sanções se o STF não liberasse os acusados no processo penal. Segundo a PGR, a estratégia dos denunciados constituiu em ameaçar os ministros do STF com a obtenção de sanções estrangeiras, tanto para os magistrados quanto para o próprio Brasil. Para isso, eles se dedicaram a explorar suas conexões nos Estados Unidos, incluindo contatos com integrantes do alto escalão do governo norte-americano. A denúncia utiliza mensagens de WhatsApp apreendidas do celular de Jair Bolsonaro como evidência. Em uma das mensagens, Jair Bolsonaro relata ao filho que todos ou quase todos os ministros do STF demonstram preocupação com as sanções. O documento também indica que Eduardo Bolsonaro atuou para garantir que apenas ele e Paulo Figueiredo tivessem acesso a autoridades norte-americanas. O Ministério Público pediu a condenação dos dois pelo crime de coação no curso do processo, em forma continuada, e a reparação dos danos causados. 30 cidades brasileiras receberam protestos neste final de semana. Milhões de pessoas foram às ruas contra os projetos da anistia e também da chamada PEC da blindagem. A presença dos manifestantes também foi impulsionada por velhos nomes da música popular brasileira. Um mar de gente ocupou a orla da praia de Copacabana neste domingo para um protesto contra a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade dos legisladores e um projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro,
condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. O mais aguardado dos atos que se multiplicaram pelo país contou com ícones da música popular no Rio de Janeiro, com destaque para Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. A música popular no Brasil tem sido sempre um aspecto da cultura nacional que apresenta enorme vitalidade. Então nós não poderíamos deixar de responder aos horrores que vêm se insinuando à nossa volta. Que é o povo na rua. Disso eles têm medo. Eles têm a cara de pau de propor uma anistia. Tem a cara de pau de fazer essa PEC da blindagem, que é a maior cara de pau que eu já vi na história. Mas a gente está aqui para dizer que não! Aos gritos de sem anistia e com cartazes de ditadura nunca mais e Congresso Vergonha Nacional, multidões foram às ruas em 30 cidades. A Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo e palco de manifestações políticas na maior cidade do país, foi tomada por uma multidão. De acordo com o monitor da USP, cerca de 42 mil pessoas participaram do ato. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, disse que o presidente Lula admite discutir a redução de pena para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Durante uma entrevista, Edinho Silva disse que o presidente Lula nunca se recusou que o PT debata a dosimetria da pena. Ele afirmou que é normal uma revisão, mas não agora. Segundo ele, revisar a pena logo após a decisão do STF vira afronta e casuísmo. A iniciativa na leitura de petistas pode isolar o bolsonarismo no Congresso e abrir caminho para um acordo que permita ao governo avançar com sua agenda. Edinho participou ontem das manifestações em São Paulo. Ele afirmou que não quer anistia para golpista nem assassino. O relator do projeto da anistia, Paulinho da Força, vai se encontrar com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também com membros do PT e do PL, antes de fechar o texto. A semana será marcada por articulações em torno da proposta. A semana em Brasília será agitada e em torno do projeto da anistia. Isso porque a Câmara dos Deputados já aprovou a urgência de um projeto na casa, sinalizando pressa. Mas esse mesmo projeto não deve ter tanta força assim no Senado Federal. Senadores indicaram que o texto deve ser barrado. Paulinho da Força, relator da proposta, deve se reunir com as principais lideranças políticas do país para tentar avançar com o tema. É esperado que o texto seja votado na próxima quarta-feira. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro seguem divididos sobre a transformação do debate sobre anistia em um acordo de dosimetria das penas. Já governistas afirmam que devem negociar munidos pela repercussão dos protestos e imagens registradas especialmente em Copacabana e na Avenida Paulista. E nesse final de semana, Austrália, Canadá, Reino Unido e Portugal reconheceram o Estado da Palestina. Austrália, Canadá e Reino Unido reconheceram neste domingo o Estado da Palestina, uma mudança radical na política externa das três grandes potências. O movimento foi seguido na sequência por Portugal. Nos últimos meses, vários países tradicionalmente aliados de Israel deram o passo simbólico de reconhecer o Estado palestino, em um contexto marcado pela intensificação da ofensiva militar na faixa de Gaza, iniciada após o ataque sem precedentes do movimento islamista armado Hamas contra o território israelense em 2023. Quase 75% dos 193 países membros da ONU reconhecem o Estado palestino, mas Reino Unido e Canadá são os primeiros membros do G7 a fazê-lo. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto. Eu estabeleci em julho os termos sob os quais agiríamos em conformidade com o nosso manifesto para reconhecer a soberania palestina. Este momento chegou. Portanto, hoje, para reviver a esperança de paz e uma solução de dois estados, afirmo claramente como primeiro-ministro deste grande país que o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina. As Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. Reconhecemos o Estado de Israel há mais de 75 anos como uma pátria para o povo judeu. Hoje juntamos-nos a mais de 150 países que também reconhecem o Estado palestino. Today we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. O movimento por parte de Austrália, Canadá e Reino Unido foi celebrado pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que chamou o anúncio de um passo importante e necessário para alcançar uma paz justa e duradoura, de acordo com a legitimidade internacional.
A missão palestina no Reino Unido aproveitou para encorajar a África do Sul a seguir o mesmo caminho. Em resposta ao reconhecimento da Palestina, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu expandir os assentamentos na Cisjordânia e disse que nunca haverá um Estado palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu neste domingo que nunca haverá um Estado palestino. A declaração veio pouco depois de Austrália, Canadá e Reino Unido reconhecerem a Palestina, uma mudança radical na política externa das três grandes potências. O movimento foi seguido pouco depois por Portugal. Eu tenho uma mensagem clara para aqueles líderes que reconhecem o Estado palestino, após o horrível massacre de 7 de outubro. Vocês estão dando uma enorme recompensa ao terrorismo. E eu tenho outra mensagem para vocês. Isso não vai acontecer. Um Estado palestino não será estabelecido a oeste do Rio Jordão. Em sua mensagem televisionada, Netanyahu acrescentou que, como resposta, Israel vai ampliar seus assentamentos na Cisjordânia. Mais cedo, o primeiro-ministro havia afirmado que o reconhecimento de um Estado palestino coloca em risco a existência de Israel. Na mesma transmissão, o premier disse que, após vitórias no Líbano contra o Hezbollah, é possível conviver em paz com os vizinhos ao norte, se referindo também à Síria. Neste final de semana, Israel voltou a bombardear o sul do território libanês, com pelo menos uma pessoa morta no sábado e outras 5 neste domingo, incluindo 3 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Segundo o exército israelense, ambas as investidas tinham como alvo terroristas do Hezbollah. Na França, mais de 20 prefeituras hastearam a bandeira palestina nesta segunda-feira. Mais de 20 prefeituras ignoraram o governo francês e hastearam a bandeira palestina nesta segunda-feira. As ações acontecem antes do reconhecimento do Estado palestino pela França, apesar da oposição do governo nacional às homenagens. O Ministério do Interior havia orientado os prefeitos a não adotar a medida, com base no princípio de neutralidade do serviço público. O presidente Emmanuel Macron, assim como os líderes de outros países, devem reconhecer um Estado palestino em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, cumprindo uma promessa há alguns meses que enfureceu Israel. Na véspera, o chefe de Estado afirmou em entrevista ao canal americano CBS News que ações como a criação de uma embaixada na Palestina só acontecerão após a libertação de todos os reféns israelenses mantidos desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. O conflito israelense-palestino é uma fonte de tensões políticas na França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa. O reconhecimento de um Estado palestino por parte do Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal no domingo aumentou a pressão sobre Israel, que intensifica a guerra em Gaza, onde dezenas de milhares de pessoas morreram em quase 2 anos de guerra. Um ataque russo deixou pelo menos 3 mortos na cidade ucraniana de Zaporizhia nesta segunda-feira. Um ataque aéreo russo deixou mortos e feridos nesta segunda-feira na cidade ucraniana de Zaporizhia, no sul do país. O chefe da administração regional de Zaporizhia, Ivan Fedorov, escreveu no Telegram que o corpo de uma mulher foi retirado dos escombros e que uma das vítimas estava em estado grave. As equipes de resgate continuavam buscando sobreviventes. Outros ataques russos entre domingo e segunda-feira à noite deixaram uma pessoa ferida em Kiev e outra em Sumi, de acordo com as autoridades dessas cidades. Do lado russo, as autoridades relataram anteriormente 3 mortos e 16 feridos na noite de domingo na Crimeia, em um ataque de drone ucraniano. O Kremlin acusou hoje os países da OTAN de agravar as tensões após drones russos cruzarem o espaço aéreo da OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as declarações do Ocidente fazem parte de uma política completamente desenfreada, que consiste em fomentar as tensões e provocar um clima de confronto. O Conselho da ONU se reuniu hoje para tratar sobre esse episódio. As tensões entre Estados Unidos e Venezuela subiram de tom nesse final de semana. Donald Trump ameaçou Caracas com graves consequências caso não aceite migrantes deportados.
Já o governo de Nicolás Maduro respondeu com exercícios militares e um desfile de tanques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado a Venezuela com graves consequências caso o país se recuse a aceitar de volta os migrantes deportados, em meio ao aumento das tensões entre os dois países. Na plataforma Truth Social, o republicano postou: "Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os presos e as pessoas de instituições mentais que forçaram sua entrada nos Estados Unidos", acrescentando em letras maiúsculas que, caso contrário, o preço que pagarão será incalculável. Atualmente, os Estados Unidos realizam o que chamam de Operação Antidrogas no Caribe, para a qual deslocaram navios de guerra diante da costa da Venezuela, apoiados por caças F-35 enviados a Porto Rico. De acordo com a Casa Branca, 3 embarcações que estariam traficando drogas foram eliminadas, deixando pelo menos 14 mortos nas últimas semanas. O maior dispositivo militar americano no Caribe em décadas aumentou os temores de um ataque em território venezuelano. Neste sábado, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, liderou um desfile de tanques do exército na capital, em uma tentativa de mostrar força diante dos Estados Unidos. Caracas também promove 3 dias de exercícios militares na ilha de La Orquilla, com a participação de 2.500 pessoas, lançamento de mísseis e foguetes, teste de armas, 12 navios da Marinha, 22 aeronaves, entre helicópteros, caças e aviões de transporte, veículos anfíbios e até botes de madeira de pescadores que se uniram à milícia. A República Dominicana confirmou neste domingo que quase 1 tonelada de cocaína foi impedida de chegar aos Estados Unidos após um ataque aéreo americano contra uma lancha de traficantes. A República Dominicana relatou neste domingo um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação que transportava drogas perto de sua costa, no âmbito da operação antinarcóticos conduzida por Washington, no Caribe. O anúncio foi feito na presença de uma representante da Embaixada dos Estados Unidos. A raiz de golpe militar aéreo dos Estados Unidos. Após um ataque aéreo dos Estados Unidos contra uma lancha de traficantes de drogas que transportava aproximadamente 1.000 quilos de suposta cocaína, 377 pacotes da substância foram apreendidos a 80 milhas náuticas ao sul da Ilha Beata, na província de Pedernales. Ao sul da Isla Beata, província de Pedernales. Segundo as autoridades, trata-se do mesmo ataque mencionado pelo presidente americano Donald Trump na sexta-feira. O republicano publicou um vídeo mostrando o ataque militar dos Estados Unidos contra uma suposta lancha do narcotráfico, sem detalhar quando ocorreu o ataque nem a origem da embarcação. A agência antidrogas dominicana afirmou que o país seria usado como ponte para que a droga chegasse em território americano. Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês 8 navios de guerra no Caribe com o argumento de combater o narcotráfico e anunciaram que destruíram pelo menos 3 embarcações que supostamente transportavam drogas em águas próximas à Venezuela, em ataques que deixaram ao menos 14 mortos. Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar cartéis de drogas e oferece 50 milhões de dólares, cerca de 275 milhões de reais por sua captura. Caracas nega as acusações. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou hoje durante uma sessão do parlamento que está disposto a retomar o diálogo com os Estados Unidos, somente se Washington desistir de desnuclearizar o país. Especialistas dizem que a Coreia do Norte pode produzir até 18 bombas nucleares por ano. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou nesta segunda-feira em uma sessão parlamentar que está aberto a futuras conversas com os Estados Unidos, se Washington abandonar a exigência de que o país asiático renuncie às armas nucleares. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, Kim disse em seu discurso na Assembleia Popular Suprema que se os Estados Unidos descartarem a obsessão delirante com a desnuclearização e com base no reconhecimento da realidade, e se realmente desejarem uma coexistência pacífica, não há razão para que isso não seja alcançado. A exigência americana de que a Coreia do Norte renuncie a seu arsenal nuclear tem sido um foco de tensão entre os dois países e levou a uma onda de sanções da ONU contra Pyongyang. Kim Jong-un tem insistido que seu país nunca vai renunciar às armas nucleares. O líder norte-coreano afirmou que guarda boas lembranças do presidente Donald Trump, com quem se reuniu 3 vezes no primeiro governo do republicano, mas o processo de diálogo colapsou em 2019. Trump planeja visitar a Coreia do Sul em novembro para a reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na cidade de Jeonju.
Analistas acreditam que uma cúpula surpresa entre os dois líderes pode acontecer. Milhares de pessoas lotaram um estádio do Arizona para o tributo ao influenciador conservador Charlie Kirk, que foi assassinado durante um evento em uma universidade. A cerimônia deste final de semana foi marcada pela presença do presidente Donald Trump e também de Elon Musk. Milhares de americanos se reuniram neste domingo no estado do Arizona para se despedir do ativista conservador Charlie Kirk. O tributo gerou um nível extraordinário de atenção da mídia, comparado por alguns veículos até a um funeral de estado, para o qual foi mobilizado um forte esquema de segurança. Figura mais aguardada no evento, o presidente Donald Trump se reencontrou com o antigo aliado e conselheiro Elon Musk. O republicano e seu ex-líder do Departamento de Eficiência Governamental apertaram as mãos e se sentaram lado a lado. A relação dos dois, antes de amizade, pareceu abalada desde a saída de Musk do governo, por conflitos sobre projetos de lei orçamentária federal e prioridades da Casa Branca, o que levou Trump a afirmar que não descartava a possibilidade de deportar o homem mais rico do mundo. Diante da multidão que lotou o estádio com capacidade para 63 mil pessoas, o presidente rendeu homenagens ao influenciador de 31 anos, assassinado com um tiro durante um evento em Utah no último dia 10. Hoje a América é uma nação em luto, uma nação em choque e uma nação em luto. Menos de 2 semanas atrás, nosso país foi roubado de uma das luzes mais brilhantes de nosso tempo, um gigante de sua geração, acima de tudo um esposo, pai, filho, cristão e patriota devotado. Charles James Kirk foi brutalmente assassinado por um monstro radicalizado e de sangue frio, por falar a verdade que havia em seu coração. Was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was in his heart. Também marcaram presença outros altos funcionários do governo americano, como o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth. O Pentágono impôs novas regras à imprensa. Jornalistas credenciados só vão poder publicar informações sobre o Departamento de Defesa após a aprovação oficial. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a exigir que os jornalistas credenciados contem com sua aprovação para publicar qualquer informação que lhe diga a respeito. As novas condições representam um novo passo na luta travada por Donald Trump e sua administração contra a imprensa tradicional, a quem acusa de ser-lhe desfavorável. Segundo o Pentágono, qualquer informação deve ser aprovada para divulgação pública por um funcionário autorizado, antes de sua publicação, mesmo que não seja classificada. Isso inclui informações coletadas por meio de fontes internas anônimas, fora dos canais oficiais de comunicação. O descumprimento dessa norma é citado explicitamente como justificativa para retirar a credencial de acesso ao departamento. O Clube Nacional de Imprensa de Washington reagiu rapidamente, afirmando que se as notícias sobre as Forças Armadas devem ser aprovadas primeiro pelo governo, o público já não recebe informação independente, só recebe o que os funcionários querem que vejam. Isso deveria alarmar todos os americanos. O secretário de Defesa Pete Hegseth publicou no X: a imprensa já não pode circular pelos corredores de uma instalação segura. Use sua credencial e cumpra as normas, ou vá para casa. Trump, depois de processar o Wall Street Journal e o New York Times e se regozijar com a suspensão do programa do comediante Jimmy Kimmel de sua emissora por comentários políticos, classificou na sexta-feira como ilegal a cobertura midiática que considerou excessivamente negativa sobre ele. Economistas renomados alertaram hoje para o risco de colapso do jornalismo de qualidade. Grupos de imprensa sofrem pressão crescente por parte dos governos e enfrentam a concorrência do setor de tecnologia de inteligência artificial. Economistas renomados emitiram um alerta nesta segunda-feira sobre o risco de colapso do jornalismo de interesse público, que fornece informações de qualidade, com consequências consideráveis, em particular para a economia. Entre os profissionais estão os vencedores do Prêmio Nobel Joseph Stiglitz e Daron Acemoglu. O texto coletivo, publicado pelo Fórum sobre Informação e Democracia, afirma que o acesso a informações confiáveis é o recurso fundamental que impulsiona a economia do século XXI.
Os especialistas ressaltam que este recurso será ainda mais essencial na economia do futuro, impulsionada pela inteligência artificial, e acrescentaram que a mídia de interesse público, definida como aquela que fornece informações factuais e confiáveis e independente no âmbito eleitoral, desempenha um papel crucial, mas está ameaçada em todo o mundo. Os signatários do texto dizem que os grupos de imprensa enfrentam dificuldades financeiras devido à concorrência cada vez mais desleal dos gigantes do setor de tecnologia e das plataformas e se veem submetidos a uma crescente interferência dos governos, em particular dos autoritários, embora não exclusivamente. Os economistas apelam que o poder público invista em um jornalismo livre e independente, por meio de subsídios diretos ou indiretos, e o estabelecimento de impostos digitais sobre as principais plataformas, entre outras medidas. Também recomendam a regulamentação dos grupos de tecnologia e da IA. O Fórum sobre Informação e Democracia é uma colaboração iniciada em 2019 pela França e pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, a qual se uniram quase 50 países. Mais de 10 mil pessoas buscaram refúgio em escolas e centros de acolhimento nas Filipinas pela chegada do super-tufão Hagasa. As autoridades locais pediram hoje para a população dobrar a atenção. O super-tufão Hagasa tocou o solo nas Filipinas. Mais de 10 mil pessoas se abrigaram em escolas e centros de acolhimento nesta segunda-feira, enquanto fortes chuvas e rajadas de vento castigavam o norte do país. O chefe dos serviços de emergência da província de Cagayan disse que as autoridades se preparavam para o pior. O especialista climático filipino John Grander Almario disse a repórteres no domingo que graves inundações e deslizamentos de terra são esperados no norte da ilha principal de Luzon, onde fica a capital, Manila. Na China, a cidade de Shenzhen, no sul, planeja evacuar 400 mil pessoas antes da chegada do super-tufão. Outras cidades da província de Guangdong anunciaram o cancelamento de aulas, dias úteis e serviços de transporte. Em Taiwan, um oficial do Corpo de Bombeiros relatou pequenas evacuações em áreas montanhosas perto de Pingtung. No próximo bloco, pai, mãe e 4 filhos morrem após acidente no interior de Goiás. E o governador de São Paulo confirma a demissão de PM que matou o lutador. Uma família morreu em um acidente envolvendo um caminhão, 2 carros e uma moto em Campinorte, na região norte de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente resultou em 8 vítimas. A Polícia Rodoviária Federal disse que o carro da família foi atingido na traseira por uma caminhonete que acabou perdendo o controle e invadindo a pista contrária. Neste momento, uma carreta vinha no sentido contrário e bateu de frente com o carro de passeio. Na sequência, a carreta atingiu uma moto e tombou na pista. O motociclista e a passageira morreram no local. Já o motorista do caminhão sofreu apenas lesões e foi encaminhado ao Hospital Municipal Campinorte. A corporação informou que, com a força da batida, todos os passageiros do banco traseiro do carro da família foram lançados para fora do veículo. Segundo a PRF, o condutor do veículo, de 46 anos, que colidiu contra o carro da família, estava bêbado e fugiu do local após o acidente. Mais tarde, com o apoio da Polícia Militar de Goiás, ele foi localizado e preso. Um adolescente de 18 anos morreu afogado após mergulhar em um poço de tratamento de esgoto em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro. O rapaz foi identificado como Ryan e, segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Não há informações sobre o sepultamento do jovem. O modelo e influencer João Paulo Mantovani morreu em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O boletim de ocorrência afirma que ele bateu em um caminhão de limpeza que estava estacionado na via. Amante de motos, JP Mantovani estava pilotando a sua Harley Davidson pela Marginal Pinheiros, em São Paulo, quando atingiu um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado na faixa da esquerda da pista central. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caminhão realizava serviços na via. João Paulo Mantovani era casado com Li Martins, cantora e ex-integrante da banda Ruge. Eles tinham se conhecido em 2015 durante um reality show e tiveram uma filha.
A cantora Ali Martins fez uma postagem em uma rede social pedindo paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento. A partir de hoje tem mudança na Grande São Paulo. A Sabesp anunciou que o tempo de redução da pressão da água aumentou. Agora as torneiras vão ficar mais fracas a partir das 7 horas da noite e vão ficar assim até às 5 horas da manhã. Um dos motivos da medida é o baixo nível dos reservatórios. A partir de hoje, tomar banho à noite pode ser um grande desafio. Isso porque a Sabesp vai aumentar o tempo de redução da pressão nas torneiras, que começa a partir das 7 horas da noite. Mas o problema pode ficar ainda pior para moradores de altas regiões e locais mais afastados. Além disso, a empresa terá de fazer o gerenciamento de pressão no período diurno, em patamares que garantam o abastecimento de todos. Em agosto, a Sabesp informou que a ação é preventiva, temporária e atende a uma deliberação da Arcesp, com o objetivo de reduzir perdas e evitar vazamentos, preservando assim os reservatórios que abastecem a região. De acordo com a Arcesp, a situação é semelhante à observada em 2021, mas melhor do que no ano de 2014, quando ocorreu a crise hídrica mais séria do estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demitiu o tenente da Polícia Militar, Henrique Otávio Veloso, acusado de assassinar o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. Em 2022, Henrique Veloso deu um tiro na cabeça de Leandro Lô, após os dois se envolverem em uma briga durante um show na zona sul da capital paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou hoje no Diário Oficial do Estado a demissão do tenente da Polícia Militar, Henrique Otávio. Em 2022, o militar se envolveu em uma briga durante um show de pagode na zona sul da capital paulista. Com a demissão, Veloso vai deixar de receber o salário mensal de mais de R$14 mil, que foi garantido pelo STF até que os processos administrativos tivessem concluídos na Justiça Militar e dentro da PM. A defesa de Henrique Veloso disse que ele será absolvido e regressará às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No início desse mês, o júri que vai deliberar sobre a pena dele pelo crime foi adiado pela segunda vez, por conta de um bate-boca entre os advogados e os promotores do caso, no Tribunal Criminal da Barra Funda. As novas datas foram fixadas para os dias 12, 13 e 14 de novembro. A seguir, Suécia anuncia derretimento de geleiras em 2024 e as vitórias de Palmeiras e Cruzeiro para brigar pelo título do Brasileirão. A Suécia disse hoje que 8 das 277 geleiras do país derreteram completamente no ano passado por conta do aquecimento global. Pesquisadores da Estação de Pesquisa de Tarfala, na região norte da Suécia, alertaram que 8 das 277 geleiras do país derreteram completamente em 2024 devido ao aquecimento global e outras 30 estão em perigo. A diretora da estação, Nina Kirchner, explicou que as geleiras extintas não voltarão no que nos resta de vida e tampouco se o aquecimento global continuar. Na estação localizada perto de Kebnekaise, a maior montanha da Suécia, os cientistas estudam imagens de satélite das geleiras do país para monitorar a evolução delas. De acordo com a diretora, durante a revisão de 2024, não foi possível encontrar 8 geleiras nas imagens de satélite. A maior delas tinha o tamanho aproximado de 6 campos de futebol. Segundo Kirchner, o calor derreteu as geleiras e provocou o desaparecimento. Os pesquisadores afirmaram que estas foram as primeiras geleiras a desaparecerem por completo na Suécia desde que foram introduzidas imagens de satélite de alta resolução por volta do ano 2000. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta. O uso em larga escala de combustíveis fósseis para a produção de energia desde a Revolução Industrial é o principal fator que impulsiona o aquecimento global causado pelo ser humano. Um popular casal de pandas de um zoológico da França vai retornar à China em novembro, após a fêmea ter sido diagnosticada com insuficiência renal. Um popular casal de pandas de um zoológico da França vai retornar à China em novembro. O diretor do zoológico de Beauval, no centro da França, Rodolphe Delors, informou à AFP sobre a ida nesta segunda-feira, que ocorre após a fêmea ter sido diagnosticada com insuficiência renal.
Huan Huan e Yuan Zi chegaram ao parque em 2012 como parte do programa de diplomacia do panda da China. O gigante asiático envia estes mamíferos para todo o mundo por meio da iniciativa. Os pandas, ambos com 17 anos, deveriam permanecer na França até janeiro de 2027. Mas, de acordo com o diretor do zoológico, vão retornar a um santuário em Chengdu, em consulta com as autoridades chinesas. Ele afirmou ainda que preferiram transportar a fêmea doente para a China antes que a condição dela se agrave. O retorno do casal está previsto para novembro de 2025, para que possam viver a aposentadoria deles em paz. Huan Huan e Yuan Zi tiveram 3 filhotes durante o período na França e se tornaram estrelas do zoológico de Beauval. O filho maior, Yuan Meng, deixou o país em 2024. Já as gêmeas nascidas em 2021 vão continuar em solo francês para conscientizar sobre a necessidade de proteger essa espécie emblemática. No ano passado, o panda gigante saiu do status de em perigo para o de vulnerável na lista mundial de espécies em risco de extinção. Mergulhadores de águas recuperaram os primeiros objetos dos destroços do Britannic, um navio chamado de irmão do Titanic. A embarcação afundou na costa da Grécia em 1916. O Ministério da Cultura da Grécia informou que um grupo de 11 mergulhadores de águas profundas recuperou o primeiro lote de objetos do HMHS Britannic, navio gêmeo do Titanic, que afundou na costa grega em 1916. Após colidir com uma mina alemã, o navio afundou em menos de 1 hora no mar Egeu. Das 1.065 pessoas a bordo, 30 morreram. O HMHS Britannic foi uma das 3 linhas transatlânticas de passageiros construídas no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. A primeira foi o RMS Titanic. As autoridades gregas frisaram que as condições no local do naufrágio eram especialmente difíceis, devido às correntes, à profundidade de mais de 120 metros e à pouca visibilidade. As raridades recuperadas vão fazer parte de uma exposição permanente em um novo museu de antiguidades submarinas que está sendo construído no porto de Pireu, próximo a Atenas. O Centro de Importantes Obras em Paris fechou as portas nesta segunda-feira para reformar. E essa reforma deve durar 5 anos. O complexo abriga uma das coleções de arte moderna mais importantes do mundo. O Centro Pompidou de Paris vai fechar as portas nesta segunda-feira para um período de 5 anos de reformas. O complexo abriga uma das coleções de arte moderna mais importantes do mundo em um dos prédios mais famosos do planeta. Famoso pelo exterior colorido e os tubos e escadas rolantes visíveis, o museu atrai a cada ano milhões de visitantes que chegam tanto para admirar a arquitetura como as obras de arte do interior. O prédio de 9 andares, desenhado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers e batizado em homenagem ao ex-presidente Georges Pompidou, foi aberto em 1977. A coleção permanente do Pompidou fechou ao público em março, quando as peças expostas começaram a ser retiradas. Entre elas estão obras de artistas como Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí e Marcel Duchamp. As exposições temporárias podem ser visitadas, mas esta segunda-feira é a data limite para ver a última mostra. Por isso, o museu ficará aberto excepcionalmente até às 11 da noite no horário local, com entrada gratuita. Durante o fechamento, as coleções permanentes do centro poderão ser vistas na França e em outros museus no exterior. A remodelação será liderada pelo casal franco-japonês Nicolás Moreau e Hiroko Kusunoki, juntamente com a arquiteta mexicana Frida Escobedo e os engenheiros da Aya Life Designers. O custo total da renovação é estimado em 460 milhões de euros, o equivalente a cerca de 2,8 bilhões de reais. Deste valor, 280 milhões serão financiados pelo Estado francês. O Comitê Olímpico Internacional autorizou a participação dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, sob bandeira neutra.
Atletas russos e bielorrussos foram autorizados nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional a participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026. A presidente do COI, Kirsty Coventry, explicou que eles irão competir sob bandeira neutra e condições estritas, assim como ocorreu nas Olimpíadas de Verão em Paris 2024. Em relação a Milão-Cortina, não haverá nada de novo para os atletas individuais neutros. É apenas uma continuação e todos os detalhes serão publicados. Não mudou nada em relação a Paris, portanto, tudo continua igual. A condição para competir é de que os atletas não tenham nenhum vínculo com o exército ou apoiado publicamente a invasão à Ucrânia. A decisão adotada durante a reunião da comissão executiva realizada em Milão não é uma surpresa, já que Coventry havia respaldado a solução aprovada na última edição dos Jogos de Verão. A presença de um grupo reduzido de russos e bielorrussos em Paris satisfez o COI, que queria reunir atletas de todo o mundo e evitar um boicote da Ucrânia e os aliados mais próximos. O tamanho dessas delegações para os Jogos de Inverno depende agora das federações internacionais. As entidades são encarregadas do processo de classificação e algumas delas seguem proibindo russos e bielorrussos de participarem de suas competições. É o caso da Federação Internacional de Esqui, cujas modalidades representam mais da metade dos pódios dos Jogos Olímpicos de Inverno. No Brasileirão, a disputa pelo título está entre 3 times: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os times de Minas e São Paulo aproveitaram o tropeço dos cariocas para colarem na ponta da tabela. A diferença de pontos entre o primeiro e o terceiro colocado do Brasileirão é de apenas 2 pontos. O Palmeiras venceu com facilidade Fortaleza. O primeiro gol foi de Rafael Veiga de pênalti. Alguns minutos depois, o Fortaleza empatou. Mas o Palmeiras foi em busca da vitória. No início do segundo tempo, Ramon Sosa colocou o Verdão na frente. Andréas Pereira fez o terceiro e no finalzinho da partida, ele fez mais um. 4-1 Palmeiras. E o Verdão ficou feliz, já que o Flamengo empatou no Maracanã com o Vasco. Carrascal fez para o rubro-negro. E Ryan empatou a partida. O Cruzeiro também somou 3 pontos e colou na liderança após vitória contra o Bragantino. John fez para o Bragantino. Nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Silva empatou. E no segundo tempo, Kaique Bruno virou para a Raposa. O Corinthians perdeu para o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. O gol da vitória foi marcado por Matheus Leonardo. O Santos venceu o São Paulo na Vila Belmiro por 1-0. Guilherme fez de cabeça e garantiu os 3 pontos para o Peixe. O Gospel News nesta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.